Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesse momento nós estamos com mais uma lição do discipulado. Amanhã será 5 de abril do ano de 2020 e a lição que nós iremos estudar é o discípulo e o dízimo, né? O texto bíblico que está relacionado à nossa lição e vem como o versículo-chave Malaquias capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abastança. Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Aqui, a introdução da lição diz o seguinte: o dízimo não é uma mera obrigatoriedade, é um ato oriundo de fé nas promessas de Deus. Então nós vemos que o dízimo ele foi designado por Deus desde o Antigo Testamento. E a gente percebe o seguinte, que naquela época ainda não existia o lado financeiro. O comércio naquela época era realizado à base da troca, então o dízimo ele era entregue aos levitas, que era da tribo de Levi. Os levitas eles não tinham propriedade, eles não eram pessoas donos de terras, eles não eram donos de animais, não. Eles eram mantidos pelos dízimos. Então, como eram os dízimos naquela época? Eram dados naquilo que as pessoas produziam, seja gado, seja alimento, seja ração, seja qualquer coisa. Então, do que produzisse, de tantas sacas, de tantos itens, era levada a 10ª parte para o tabernáculo. E ali ele sustentava os levitas. Então, por isso que a tribo de Levi, que foi escolhida como os levitas, eles eram pessoas que estavam designadas a cuidar do tabernáculo, das peças, de todo o material que tinha lá dentro. E então, todos os dízimos de animais e de cereais, e de frutas e hortaliças eram entregues nos dízimos, entregues no tabernáculo como forma de dízimo. E diz o seguinte: o dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pela bênção decorrente da salvação. Então nós vemos que o dízimo ele continuou sendo uma dádiva que fazia com que a pessoa se sentisse não obrigado, mas sim grato a Deus pelo que produzia. E ao mesmo tempo ele mantinha os levitas com seu próprio dízimo. E dá o seguinte: o dízimo no Antigo Testamento constitui-se separar a 10ª parte do produto da terra, dos rebanhos para o seu sustento e do santuário de Deus, também o sacerdote. Agora o primeiro ponto diz o dízimo nos dias de Abraão. A origem se refere do dízimo dizendo o seguinte, que Abraão ele fez uma grande conquista. Ele foi lutar contra uma cidade pagã, e naquele tempo tudo que ele arrecadou daquela cidade, em riquezas de ouro, de prata, de rebanhos, ele se sentia na obrigação de dar o dízimo, porque ele já tinha ouvido falar pela lei de Deus que o dízimo seria uma parte de gratidão. Então ele encontrou com o sacerdote Melquisedeque, que foi ao qual recebeu os dízimos que Abraão pagou naquela conquista, porque Abraão já tinha ouvido a chamada de Deus e ali ele já se sentiu grato. Então Melquisedeque, que era rei de Salém, da cidade de Salém, ele era também sacerdote. E Abraão, ele nesse momento, ele deu o dízimo de tudo que ele despojava naquela guerra. Nós vemos também que Deus fez com que o coração de Jacó também se sentisse grato a Deus pelo dízimo também. Também Jacó pagou os seus dízimos quando ele trouxe da terra de Labão aquela sua riqueza. E ele ofereceu a Deus também em forma de dízimo. Já no terceiro ponto fala assim, o dízimo nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Dessa forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, como eu já falei para vocês.
quando o povo se constatava fraco e afastado de Deus, o dízimo era negligenciado. Então, o povo, quando eles se sentiam desobedientes, se sentiam errando, eles desobedeciam a Deus em tudo, e principalmente no dízimo. E nisso aí, a casa de Deus começava a padecer. Os levitas que trabalhavam no templo começavam a passar fome, necessidade. Por quê? Porque o povo havia esquecido de Deus. Quando se esquecia também, eles também se tornavam ausentes no pagamento do dízimo. E nós sabemos que nisso foi passando de tempos em tempos, o povo de Deus sempre negligenciando na forma de dizimar. Por isso que Malaquias chegou a chamar as pessoas de roubadores de Deus, aqueles que não pagavam os seus dízimos. E também nós vemos que naquela época, quando o sacerdote recebia o dízimo, ele tinha a parte de dar em sacrifício a Deus e a outra parte ser também separada para o templo. Aqui já o segundo ponto diz, o dízimo no Novo Testamento. O dízimo não ficou restrito só nos tempos do Antigo Testamento. A escrita da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta da prática do Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo a Melquisedeque. Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma que Cristo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 5 e o versículo 10. Então, agora nós já vemos aqui o seguinte, que o dízimo no Novo Testamento, quando Jesus ele estava ali no templo, ele estava observando a hora que chegou a hora do ofertório. E diz a Bíblia que naquele momento existia a grande movimentação do povo ir levar as ofertas no gasofilácio, que era o local que depositava o dízimo. E diz que os ricos, quando iam levar suas ofertas, aqueles baús de metal, de ouro e tudo, eles faziam festa, as pessoas aplaudiam. E foi naquele momento que uma viúva levava as suas pequenas moedas. E quando ela chegou e depositou, Jesus observou. E ele, ao mesmo tempo, fez alusão aos discípulos, disse, a melhor oferta que foi levada é dessa mulher, porque ela deu o que tinha, e esse povo não, estão dando o que está sobrando. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, o dízimo para Deus não é só relacionado ao financeiro, não é só de oferta, não é só disso, não, o louvor, a gratidão, você fazer um benefício para alguém, isso se chama-se uma 10ª parte. A gente tem que dizimar ao Senhor, além da parte financeira, nós temos que a nossa oração, a nossa gratidão, nós temos que fazer com que isso também se torne um dízimo na nossa vida. Vamos supor, se o culto hoje, você vai para um culto e o culto passa a ser 2 horas de duração, e você chega lá, você toda hora vai ao banheiro, você toda hora conversa com a pessoa, mexe no celular, o culto durou 2 horas, você não deu nem meia hora de adoração a Deus. Então, aquele ali você perdeu o dízimo, porque se o culto dura 2 horas, você tem que pegar principalmente a maior parte do culto, e adorar a Deus, e glorificar Ele, exaltar o nome dEle, que isso também estava sendo no princípio do dízimo. Nós vemos aqui, a primeira parte diz, Jesus e o dízimo. Nós vemos que aqui diz assim, você descobriu em outras coisas que a prática do dízimo entre os contemporâneos de Jesus tornou-se legalista e ostentária da falta de espiritualidade. Os escribas e fariseus cumpriam essa determinação para serem vistos e honrados pelos homens, e não como um fruto sincero no coração agradecido. Então, é nisso que Jesus criticava os fariseus, diz, vocês muitas das vezes dizimam o endro, o cominho, a hortelã, agora vocês esquecem o mais importante, que é o amor. Então, na verdade, você pode ser um dizimista fiel, você pode ser uma pessoa que paga suas 10ª parte à igreja, dando a Deus todo o tempo, mas se você não tiver o amor no seu coração, a Bíblia diz que está escrito lá na palavra do Senhor, de nada vale, né? Dizendo o seguinte, que você pode pagar seu dízimo, pode até entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver o amor, é desprezível para Deus. Algum pode pensar que à primeira vista que Jesus esteve condenando o dízimo, porém uma leitura mais acurada do texto diz
que ele estava reprovando a motivação errada. Isto que deixou claro afirmar, pois que os dizimistas do hortelã, do endro e do cominho desprezava mais importante a lei do juízo, da misericórdia e da fé. Então Jesus não estava criticando aqui a forma de dizimar, não. Jesus estava criticando era a hipocrisia. Porque muitas das vezes tem pessoas que dizem, eu sou um dizimista fiel, eu sou um cristão fiel, e às vezes isso ali não passa de hipocrisia, de palavra de lábios, né? E nós vemos que também o ponto 2 diz, o dízimo nas epístolas. Ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos apostólicos, Paulo está implícita todas as vezes em que ele admoesta sobre a contribuição, que está em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 2. E nisso, vamos supor, como Paulo era sustentado? Paulo não trabalhava. Pedro não trabalhava. Depois que eles começaram a seguir a Jesus, a seguir o Evangelho, todos eles deixaram de trabalhar. Mateus deixou de trabalhar, todos eles. Então, os discípulos de Jesus viviam do que o povo doava. Eles não tinham tempo para trabalhar. Eles viviam só pregando o Evangelho, falando das boas novas, operando as maravilhas através de Jesus, e nenhum deles trabalhava. Nós vemos que a palavra de Deus diz que Deus usava tanto a Dorca como a Eunice, porque eram duas mulheres que teciam púrpuras, e elas, com o dinheiro que elas ganhavam, elas sustentavam os apóstolos. Então aquilo ali era uma forma de dízimo. E nós vemos que é o seguinte, que aquilo ali fazia com que os apóstolos tivessem dinheiro para viajar, tivessem roupas, tivessem comidas, eles fossem sustentados com o quê? Com o dinheiro daquelas pessoas. Então todas as pessoas se juntavam para fazer essa maneira. E é tanto que também a gente vê lá a maneira de o que aconteceu com Ananias e Zafira. Por quê? Porque naquela época da igreja primitiva, existia o seguinte, a pessoa vendia uma propriedade e pelo preço que ele vendia, ele tirava aquela parte e levava e entregava aos apóstolos para aquele dinheiro ser administrado no sustento dos cristãos. E Ananias e Safira combinaram no seu coração de mentir para Pedro. E no entanto Pedro disse, vocês não estão negando a mim, vocês estão negando ao Espírito Santo. E no entanto morreu tanto Ananias como Safira. Por quê? Porque foram brincar com as coisas de Deus. Aqui nós também vemos o seguinte, que quando se paga 10%, ele será proporcional. Em outras palavras, quanto mais o crente prospera, mais contribui. O apóstolo também retira que o conceito de contribuição sistemática, além de proporcional, deve ser oriundo a uma motivação correta. Ele afirma, não com tristeza, nem por necessidade, mas Deus ama o que dá com alegria. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, você dar o dízimo, você ofertar na casa de Deus, não é uma coisa obrigada. Não é uma coisa que você tem que fazer porque o pastor está cobrando. Não é que você tem que fazer, não, se eu não fizer isso aqui, a Bíblia vai me condenar. Não, a Bíblia diz que não é por violência, nem por necessidade. Eu vou dar porque meu salário é pouquinho e eu sei que se eu der o dízimo, meu salário vai dobrar de valor. Não, também não existe isso. A palavra de Deus nos garante que nós não passamos necessidade, não é porque damos o dízimo. A Bíblia diz assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Foi Isaías que falou isso. Então, o que queria dizer isso? Que se você for justo, se você for justificado por Cristo, Ele não deixar você irá se tornar um mendigo, você ficar passando fome ou necessidade. Aí diz o seguinte, as bênçãos que acompanham o dízimo. Isso aqui é o terceiro e último ponto. O primeiro é bênçãos para a igreja. Segundo, bênção para quem paga. Então, o que quer dizer aqui? Se todos os crentes pagassem o dízimo, não haveria necessidade de igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução de sua tarefa. O que ocorre exatamente é o oposto. É pequeno o percentual dos que se dispõem a cumprir esse mandamento, talvez por falta de ensino e de ter visão correta do que significa dízimo. Então, você sabe o seguinte, que o pagamento do dízimo é para manter a casa de Deus.
é o salário do pastor, é o salário do missionário, é pagar a zeladoria, a energia, a água, a luz. Agora também existe aquelas igrejas que extrapolam, não vou dizer a você que não existe, existe. Pastores que ficam cobrando, pastores que ficam fazendo campanhas, muitas das vezes trazendo a mente nervosa das pessoas, uma campanha que vem dizer a ele que você está numa escala maior, quanto maior você mais vai dar o dízimo, mas a maior bênção de Deus vai na sua vida. Não existe isso. Se você sentir de Deus, de você começar a dar para a igreja, para a manutenção da obra de Deus, isso é uma coisa particular e íntima. Não pode ninguém estar sabendo, nem você estar publicando que você é dizimista. E nem tampouco também sendo pressionado. Eu vou pagar o dízimo porque senão eu vou ser cortado disso, eu vou ser cortado daquilo. Não. Dízimo é para ser um ato de amor. Porque Paulo disse o seguinte: não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dar com alegria. Malaquias afirmou que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Aplicando-se ao contexto hoje, é o meio que a igreja tem aqui na terra para realizar evangelização, enviar missionário, manter seus obreiros, cuidar da assistência social, construir templo para abrigar o povo e suprir o dia a dia da administração. Então nós vemos que isso aqui está dentro da necessidade da igreja. Agora, meu irmão em Cristo, você que está aí ouvindo neste momento, eu quero dizer para você, se o obreiro, se o pastor, ele pegar o dízimo de Deus e ele usar de uma forma errada, pode ter certeza, ele vai diante de Deus, ele vai ser cobrado disso aí. Por quê? Porque o dízimo foi dado como uma forma de gratidão ao Senhor. E se um pastor, ou um obreiro, ou qualquer um que cuide do dízimo do Senhor, começar a pegar o dízimo e fazer coisas desnecessárias, gastando naquilo que não tem necessidade para a igreja, ou destruindo o dízimo, Deus vai cobrar dele, ele vai prestar conta. Aí diz o seguinte: as bênçãos para quem paga o dízimo. A promessa dada por Deus através de Malaquias impõe uma condição. Primeiro trazer o dízimo, depois fazer a prova do Senhor. Eu digo para vocês que estão me assistindo nesse momento, que graças a Deus, eu também sou uma pessoa que posso dizer que sou abençoado, e desde o momento que eu me prontifiquei a pagar o dízimo, aliás, a devolver o dízimo do Senhor, Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu e minha família somos abençoados, nós temos aqui a maneira de como agradecer a Deus. Então, se eu estou falando isso hoje para vocês, é porque eu hoje, vou dizer a você, sou um abençoado por Deus. Não só por ser dizimista, mas o dízimo tem feito parte da minha família, tem feito parte da minha casa. E tem muitos irmãos que não tinham emprego, pessoas que muitas das vezes o dinheiro parecia que era uma maldição. Entrava nas mãos e ele não sabia em que gastava. E aí acontecia o quê? Ele passava a ter uma forma de tristeza no seu coração. Agora, com certeza, garante a vitória aos que, com fidelidade em tudo, atravessam essas horas mais difíceis, pois a palavra de Deus jamais cai por terra. E nós vemos o seguinte: veja algumas das coisas que acontecem quando, motivado pela visão correta, o crente paga o dízimo. Primeiro, sente-se compensado por sentir parte ativo da obra de Deus. 2. Deus socorre em tempos de trabalhosos. 3. Torna-se um exemplo para os demais crentes. 4. Deus lhe é recíproco na preocupação de bens maiores. 5. Os recursos são mais abundantes para o projeto da igreja. E 6. A obra de Deus é realizada com maior rapidez. Então, muitas das vezes eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo de ir ao campo missionário levar a mensagem. Mas quando o missionário ele se destaca para Deus e vem fazer a obra de missões, a minha obrigação é de pagar o dízimo, de contribuir com o carnê de obras missionárias, saber que a igreja precisa manter aquele missionário. Então, se o missionário, o pastor traz ele de outra cidade e ele vem para o campo fazer obra de missões e ele passar fome, não é só o pastor que está pagando por isso, não. Às vezes, se eu deixo de dar o dízimo, eu estou deixando de contribuir com aquele missionário, fazendo com que a família dele passe necessidade.
E uma das que me chamou a atenção é esse último aqui que diz: a obra de Deus é realizada com maior rapidez. Então, o que nós podemos investir na compra de folheto, de literaturas, de bíblias, de alimentos, de cesta básica, tudo isso vem acontecer com a grandeza de Deus, que o Evangelho seja pregado, seja anunciado com mais rapidez. Então diz o seguinte: o conselho que a lição dá para o discipulado é: você aprendeu que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia, não sendo, portanto, uma imposição humana. Descobriu também que é um ato de fé onde não há lugar para o legalismo e a falsa religiosidade. Viu ainda que é um fruto de gratidão pelas bênçãos do Altíssimo. Então, isso aqui é um conselho que o comentarista da lição dá para o discipulado, que você deve se sentir uma pessoa grato a Deus e dizimar, mesmo que você seja uma pessoa que ganhe só um salário mínimo, mas se você tiver a sua fé de você dar os 10% daquilo que você ganha, eu lhe garanto uma coisa: Deus irá recompensar você. Não faça coisa exagerada de você querer dar seu salário todo como dízimo, fazendo um voto que às vezes não está dentro do seu propósito, e às vezes você vai passar necessidade de aperto, e depois você vai começar a reclamar de Deus, dizer que Deus não supriu. Não. A Bíblia diz assim, que o princípio do temor a Deus é a sabedoria. Então, se você tiver sabedoria, você vai saber como você servir a Deus. Não faça nada por exagero, por religiosidade. Tem pessoas que jejuam, tem pessoas que querem fazer coisas exageradas. Jejua sem saber nem por que está jejuando. Não, ali seu jejum não passa de um regime de fome. Para você jejuar, você tem que ter um propósito para com Deus. E diz ainda: se você ainda não teve experiência de devolver o dízimo, comece a fazê-lo isso. Não olhe para o tamanho do seu salário. Se ele é pequeno, mas a grandeza de Deus é quem você pode servir com a sua contribuição. Lembre-se que é apenas 10% de sua renda, uma quantidade certamente menor que aquela que você é empregada em outras coisas. Então, eu quero dizer uma coisa para você, olha. Por experiência própria, eu já tive muito tempo ganhando um salário mínimo. E eu via pessoas que ganhavam 2, 3, 4 salários, na época que eu ganhava o salário mínimo, e aquelas pessoas viviam mais apertadas do que eu. Eles ganhavam dinheiro e quando ia pegar o dinheiro ele já deixava na mão do patrão. Por quê? Por causa dos vales que eles já tinham pegado antecipadamente. E se eu estou falando isso, é com convicção própria de que Deus, Ele supre todas as necessidades. Aí diz aqui 5 partes para você. Se você ainda não teve experiência, faça com Deus essa experiência. 2. Se você já vinha dando o seu dízimo, mas com motivação errada, mude de atitude. Faça agora por amor. Peça a Deus para colocar no seu coração amor. E não faça isso com medo nem por obrigação de ficar até especulando em que seu dízimo é gasto. Então eu estou sustentando isso, estou sustentando aquilo. Não. Se você for dar o dízimo, você tem que observar que você está fazendo isso por fé. 3. Saiba que sua decisão é investir na obra de Deus. Com que a obra de Deus seja mantida. Então Deus vai te orientar e colocar amor no seu coração. 4. Não se esqueça também de que seus irmãos em Cristo que estejam passando por alguma necessidade, bem como os mais carentes da comunidade, poderão ser melhor abençoados no dízimo recolhido pela igreja. E 5. Lembre-se finalmente da promessa bíblica. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 35. Então, meus queridos irmãos, o que nós falamos sobre o dízimo nesse momento é esse relato do que a Bíblia pode trazer ao teu coração. Sabemos que diante de atitudes erradas e irresponsáveis de pessoas quanto ao dízimo, tem trazido ao coração de muitas pessoas tristeza e até mesmo revolta. E pessoas que deixaram de devolver o dízimo na casa do Senhor por causa dessas atitudes. Mas eu quero dizer uma coisa para você: servir a Deus não é uma aventura, é um desafio. Tenha convicção do que é que Deus quer na tua vida. Seja amigo de Deus, seja uma pessoa que tenha comunhão com Deus, e Deus vai fazer com que todas essas coisas se realizem na tua vida. Você que tem a lição do discipulado, tem as 5 perguntas, né?
O que significa pagar o dízimo? O dízimo deve ser pago por mera obrigatoriedade ou como ato de fé nas promessas de Deus? Em que circunstância o dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia? Qual o profeta que chamou de roubadores de Deus aqueles que não pagavam os seus dízimos? Qual a utilidade do dízimo para com a igreja local? Então eu quero dizer para você que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor nos nossos corações.